Boa noite a todos os telespectadores do CDD Online e UFTV. Nós somos do AP Moçambique e este é o seu programa e é o nosso de olho na administração pública. Antes de darmos prosseguimento ao tema de hoje, gostávamos de agradecer pelos ricos comentários que nós recebemos no programa anterior e pedir para que o caro telespectador continue fazendo o mesmo também para este programa e pode se sentir totalmente à vontade para comentar. Bem, a promessa foi cumprida, estamos aqui às 18 horas em plena segunda-feira para transmitir até si um programa da administração pública moçambicana. E sobre hoje, havemos de falar sobre uma prática rotineira que tem vindo a acontecer numa instituição pública que muitos conhecem, que é o INATER. Hoje, havemos de falar especificamente sobre as cobranças ilícitas na obtenção das cartas de condução no INATER. Pelo que o tema de hoje é o baile da corrupção no INATER, especificamente nos exames práticos. E para termos um debate mais e de alguma forma mais completo, estamos aqui com o meu colega Covani, que desde já vai se apresentar. Boa noite, Covani. Boa noite, Alfredo. Boa noite aos caros internautas que estão ligados ao nosso programa de olho na administração pública. Mais uma vez, cá estamos para debater mais um tema muito interessante e preocupante, o que preocupa a todos nós como cidadãos, que é o baile de corrupção que se dá naquela instituição INATER, particularmente nos exames práticos. Esse tema, Alfredo, não é um tema novo, mas constitui um problema para todos nós como cidadãos. Não é um tema novo, porque é um tema que já foi amplamente debatido ou discutido por vários segmentos da sociedade. É um problema porque as cobranças ilícitas nos exames práticos no INATER é uma realidade, ou se quisermos, é uma moda naquela instituição. É um status quo, é um padrão naquela instituição. É já uma cultura daquela instituição. É uma prática é uma prática que vai se enraizando naquela instituição e que vai se sofisticando a cada dia que passa. Por isso que nós achamos pertinente comentarmos ou darmos os nossos contributos em relação a esse tema que são as cobranças ilícitas que acontece ali naquela instituição que é o INATER. Bem, este é um tema de alguma forma vergonhoso, é um tema de alguma forma vergonhoso, porque eu em particular me considero um moçambicano de raiz. E quando fala-se de uma instituição pública que praticamente tem as cobranças ilícitas, questões de corrupção já enraizadas, institucionalizadas, dá de alguma forma uma pequena vergonha. Caso o caro telespectador também tenha passado por coisas parecidas, sinta-se à vontade em comentar e falar sobre a sua experiência dentro dessas mesmas cobranças ilícitas para a obtenção da carta de condução. Mas já agora, Covani, tal como tinha referido anteriormente, este é um tema que todo mundo conhece, em particular algumas instituições não governamentais, onde podemos anunciar o CIP, que foi uma das organizações que despolitou o caso do roubo, o caso das cartas de condução que são vendidas dentro do INATER. Gostávamos de saber agora, o que temos de novo para apresentar? O que temos a complementar dentro dessa preocupação que está ligada à corrupção burocrática que ocorre no INATER, especificamente nas cartas de condução e nos exames práticos? Olha, Alfredo,
nós pensamos ser pertinente darmos continuidade à discussão deste tema. Darmos continuidade porque, como já diziam, a prática de corrupção nos exames práticos tem sido moda ou tem sido algo normatizado naquela instituição, e isso preocupa a todos nós. E especificamente nos exames práticos, nós, na nossa pesquisa, através do inquérito que nós levamos a cabo como a do olho na administração pública, realizado aqui na cidade de Maputo, onde nós tínhamos os condutores, os potenciais condutores, como os nossos inquiridos, chegamos a certas constatações que preocupam a todos nós, Alfredo. E quais foram essas constatações? Quais são as constatações dignas de serem mencionadas dentro desse inquérito que foi feito? No inquérito levado a cabo pela DOAP, nós procurávamos, ou tinha como objetivo, aferir ou mensurar o grau de corrupção nos exames práticos no INATER. E nós chegamos a certas constatações. Da nossa amostra, 80% dos nossos inquiridos tiveram que pagar um valor extra para passar a um exame prático. E estamos a falar mais ou menos de quanto? Estamos a falar, quando nós estávamos a inquirir aos condutores, assim como os potenciais condutores, eles, unânimes, afirmavam que pagavam média de 3.000 meticais nos exames práticos. Esta é a regra do jogo. Esta é a regra do jogo daquela instituição no exame prático. Saiba como não esteja, como não preparado, tu tens que passar desse suborno, desse esquema de corrupção para passar ao exame prático. Então, tal como acabou de afirmar, estamos a falar de 80% dos inquiridos afirmaram que as cartas de condução realmente só é possível obtê-las a partir do momento em que se paga alguma coisa extra. Estamos a falar de 3.000 meticais em média. Então, e os 20%? Qual é a bênção que recai sobre os 20%? O que é que faz com que eles não pagassem tal suborno? E quais são as características desse grupo que, infelizmente, é minoritário no que diz respeito à corrupção burocrática no INATER? Quais foram as ilações, quais foram as constatações possíveis de serem mencionadas aqui no programa sobre esses 20%? O que é que eles dizem? E o que é que dizem os 80% também? No total dos nossos inquiridos, como tal dizia, apenas 20% é que não passaram por esse esquema de corrupção. É um número muito reduzido. Muito reduzido. Mas olha que nós, no nosso inquérito, insistíamos, mas como é que escaparam a esse fenômeno que acontece naquela instituição? Eles diziam que realmente escapamos. Então, eles assumiam que escaparam da corrupção. Escaparam da corrupção, não que seja talvez por benevolência da própria instituição para que aqueles instruendos ou examinados passassem do exame prático. Então estamos a dizer, desculpa Covane, então estamos a dizer que é anormal não pagar. Ou seja, os 20% fazem parte daquelas pessoas anormais no INATER, é isso? É exatamente isso, porque o normal do INATER, ou a regra do jogo do INATER, é pagar para tu passares. Essa prática começa ainda na escola de condução, através dos instrutores, dos próprios instruendos. Eles afirmam ainda nas escolas de condução que a regra do jogo é ter que pagar
para você passar a um exame prático e consequente obtenção da carta de condução. Então, esta prática já está institucionalizada naquela instituição. E olha que esses 80% dos inquiridos, eles afirmavam que pagar a carta de condução no Inater não é porque não esteja capacitado, é porque há uma forte intimidação do próprio examinador e do próprio instrutor da escola de condução. Por isso que nós pensamos que essa prática ela tem como gênese a cooperação entre os instrutores e os examinadores daquela instituição Inater. É uma cooperação inteligente, entre aspas, para perpetuar a corrupção naquela instituição, Alfredo. Estou totalmente surpreso com relação às constatações da DOAP dentro desse inquérito. Mas dentro da questão da aquisição das cartas de condução, é inevitável colocar a seguinte pergunta. O que dizer sobre os exames teóricos? Como é que a corrupção nos exames teóricos foi extinguida? E por que tal acontece igualmente nos exames práticos? Acho que é de conhecimento do internauta ou telespectador, assim como todos nós, que a corrupção nos exames teóricos no Inater antes era uma realidade, mas hoje a corrupção nos exames teóricos no Inater reduziu. Há um e outro caso que acontece ou que aparece nesses exames teóricos mais significativo, mas é de salutar que nos exames teóricos a corrupção reduziu ou foi totalmente erradicada. Mas isso foi através de esforços das organizações da sociedade civil que vinham denunciando esquemas de corrupção naquela instituição, tal que o Inater acabou introduzindo os exames multimédia que, de certa forma, contribuíram para a redução dessa corrupção. Bem, Covani, numa pesquisa que circula por aí, o Inater, na tentativa de reduzir a corrupção, também na parte prática das avaliações para obtenção da carta de condução, a Inater produziu ou criou um projeto relativo à aplicação dos exames multimédia igualmente para os exames práticos, ou seja, estamos a falar de um exame no qual é reduzida a intervenção humana. Tal como nós sabemos, a corrupção só é possível quando existe uma intervenção humana. Esse projeto foi elaborado já há alguns anos, mais especificamente em 2017, mas até agora ele ainda não foi aplicado. A direção do Inater apenas avançou que existem terrenos em Maracuene, em Boane, no qual vai se criar aquela plataforma para avaliar os instruendos sem a presença dos examinadores humanos. Então, eu gostava de saber, como DOAP, não acha estranha essa demora na aplicação desse mesmo projeto? Não acha estranho que a direção continua enveredando por aquela forma tradicional de exames práticos? Bom, nós como a DOAP achamos ser estranho. Olha que nós como a DOAP efetuamos essa pesquisa em 2018 e o nosso entrevistado afirmou que esse projeto
já vinha sendo implementado já há anos. E hoje, 2020, ainda não se implementou esse projeto. Para nós é estranho a implementação tardia ou a não implementação deste projeto. É sim muito estranho. Acha que é uma forma que a direção do INATER está usando para perpetuar a corrupção burocrática que é praticada pelos funcionários ou pelos examinadores do INATER? Nós não podemos afirmar com certeza se é ou não, mas a não implementação nos força a pensar nisso. Mas não afirmamos categoricamente que seja isso. Mas, Alfredo, o que preocupa a nós, como a de olho na administração pública, como a do AP Moçambique, é o facto desta prática ter se normalizado naquela instituição, ou ter se institucionalizado naquela instituição, ou por outras. É a moda daquela instituição. E isso tem fortes implicações na própria administração pública e na sociedade em geral. Por isso, embora esse tema tenha sido amplamente discutido por vários segmentos da sociedade, achamos pertinente nós, como movimento, continuarmos a marchar, a reivindicar contra aquela prática perpetuada naquela instituição. Falou de fortes implicações na administração pública. Quais são as implicações da perpetuação desta mesma prática por parte dos examinadores do INATER? Quais são as implicações a nível social, político e até mesmo econômico? Primeiro, está patente que aquela prática tem fortes implicações na própria administração pública, na medida em que a administração pública é o braço executor do governo. Se o braço executor do governo é deficiente e não é íntegra, o Estado o Estado fica manchado pela negativa. E isso tem fortes implicações. Se os cidadãos começam a não confiar nas instituições do Estado ou na organização dessas instituições que é a própria administração pública, estaríamos perante um Estado irresponsável. E isso tem fortes implicações no que diz respeito à imagem do próprio Estado e da própria administração pública. Ademais, a venda de cartas de condução no INATER, ou a corrupção no INATER, nos exames práticos para obtenção de carta, tem fortes implicações até na alta sinistralidade nas estradas, uma vez que nos nossos inquiridos alguns condutores afirmavam categoricamente que eu nem sabia contornar um passeio. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pagar. Então, é óbvio que essa carta, que aquele condutor já está acreditada para fazer-se a estrada ou a via pública sem capacidade para tal. E isso pode ter fortes implicações no que diz respeito ao elevado índice da sinistralidade nas estradas. São essas implicações que podem advirem desse esquema que se verifica naquela instituição, em particular nos exames práticos. Assim como existem também implicações econômicas por parte dos cidadãos no geral, que já têm sido penalizados pelo alto custo de vida e para ter que pagar um valor extra que está em torno de 3.000 meticais, faz realmente toda a diferença no bolso do pacato cidadão. Atendendo e considerando que alguns procuram ter carta de condução para questões profissionais, para conduzir um chapa,
para ser motorista pessoal de uma determinada pessoa e por aí em diante. Mas a DOAP, que sugestões a DOAP tem para dar àquele cidadão que é penalizado por isso, assim como que sugestões a DOAP tem a dar para os funcionários públicos que ainda enveredam por esse tipo de prática? Cá apresentávamos as implicações no sentido de consciencializar a própria instituição, o INATER, e os próprios cidadãos no que diz respeito eu dizia, às próprias implicações que podem vir dessa prática. Nós pensamos como DOAP que apresentando essas implicações da venda ou das cobranças ilícitas nos exames práticos, estaríamos a consciencializar o cidadão, assim como aqueles funcionários que enveredam por este caminho. Não seria ético vender uma carta a uma pessoa que não esteja capacitado para fazer-se a via pública, tendo em conta que é o mesmo condutor não capacitado que pode causar acidentes e elevar o índice de sinistralidade nas estradas, e isso não é nada positivo. Então, caro internauta, cidadão, caro funcionário do INATER, a prática de cobranças ilícitas para a obtenção de uma carta de condução ou para passar um exame prático pode acarretar as vidas humanas e pode manchar o Estado, uma vez que a existência do INATER ou quaisquer organizações é o braço executor do próprio Estado. Mal executando os seus serviços, estaria a manchar o próprio Estado como todo. Muito obrigado, Covane. Não sei se tem últimas considerações. Em jeito de últimas considerações, agradecer pelo espaço e aconselhar a todos os cidadãos, assim como os funcionários públicos, a pautar por uma via correta nas suas instituições, assim como os cidadãos ser aqueles cidadãos que não sejam cidadãos que se levam por essa prática, porque isso tem fortes implicações. Obrigado. Bem, nós estivemos aqui hoje a conversar com o Covane, que é membro da DOAP, e estamos aqui a falar sobre as cartas de condução que são tidas mediante o pagamento de um valor extra. Bem, se o caro cidadão já passou por isso, não hesite. Esta é uma prática ilegal e precisa ser denunciada. Como denunciar? Pode denunciar através do nosso canal, através dos comentários, mas se estiver a se sentir ressentido, pode igualmente nos procurar por outras vias, outras plataformas digitais, como por exemplo o WhatsApp, pelo que deixamos o número do WhatsApp do programa, que é 84 21 79 74 5. Não tenha receio em denunciar. A diferença parte de ti. E gostávamos também de deixar um pequeno detalhe sobre o que tem vindo a acontecer. Vamos aqui apresentar um pequeno ditado. Não é porque todo mundo faz a coisa errada que a coisa errada deixa de o ser. Então, significa que o caro telespectador, o internauta, não precisa se deixar levar pelo fato de várias pessoas estarem a enveredar pela corrupção. Faça tu a diferença e esperamos por ti no próximo programa da De Olho na Administração Pública. Boa noite e fique bem, esteja sempre de olho na administração.